Bom dia, nação rubro-negra. Aqui mais uma vez Marquinhos Assunção para lhe deixar muito bem informado e também atualizado de tudo o que está acontecendo no rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Bom, inicialmente, como sempre faço, eu pediria a você que ainda não é inscrito do nosso canal que você se inscreva, pois a sua inscrição é muito importante para o nosso crescimento. Que também você deixe o like, porque o like sinaliza para a plataforma que você está gostando dos conteúdos. Que também você compartilhe esses mesmos conteúdos com mais rubro-negros para que eles possam estar também aqui conosco no canal. E que, por fim, você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que tiver acontecendo de novidade no canal, seja um vídeo, seja uma live. O YouTube lhe chama para você se fazer presente junto conosco. Bom, feito o merchan do canal, vamos às notícias, porque aqui é assim. Aqui não tem enrolação, aqui não tem especulação e aqui não tem fake news. O que está dito aqui é caso concreto. Bom, meus amigos, depois de mais um vexame, o Flamengo se reapresentou ontem à tarde, às 15 horas, no CT Ninho do Urubu e deu início à preparação para a primeira partida da semifinal do Campeonato Carioca 2023, que vai se realizar na próxima segunda-feira, às 21h10, no Maracanã. Os jogadores que iniciaram a partida de antes de ontem contra o Fluminense fizeram trabalhos regenerativos na academia e os demais foram ao campo, trabalharam o físico e também trabalharam a parte técnica e tática. O Flamengo tem problemas na representação. Pedro treinou junto com os jogadores que não foram relacionados e Thiago Maia também foi ao campo, mas para fazer exercícios leves, assim como também Varela. Varela treinou a forma física e também Vitor Hugo, que está na transição, está para ser liberado para poder voltar ao time do Flamengo. Ele que tinha tudo para voltar no jogo contra o Fluminense, mas não foi possível. E Felipe Luiz continua em fase final de tratamento do departamento médico, sem previsão definida ainda de volta. Ontem à noite, o Vasco da Gama, jogando pela última rodada da Taça Guanabara 2023, jogou em São Januário e venceu o Bangu por 2-0, assumindo assim a segunda colocação geral da Taça Guanabara, classificando-se para a semifinal, onde vai enfrentar o Flamengo em 2 jogos, contando com a vantagem de jogar por 2 resultados iguais, né? Então, o Vasco entra na vantagem na semifinal contra o Flamengo. Com o jogo do Vasco ontem à noite em São Januário e a definição dos 4 primeiros colocados na Taça Guanabara, em primeiro Fluminense, em segundo Vasco, em terceiro Flamengo e em quarto Volta Redonda, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro definiu a rodada de ida das semifinais do Campeonato Carioca 2023. Jogam domingo às 18 horas no estádio Raulino de Oliveira em Volta Redonda e Fluminense. E na segunda-feira, no Maracanã, às 21h10, jogam Flamengo e Vasco. Os duelos de volta, das partidas de volta da definição do Campeonato Carioca, nas semifinais, ainda não têm suas datas definidas. Porém, a tendência é que a federação marque o jogo do Flamengo contra o Vasco, o jogo de volta, para o dia 19 de março. Hoje, a partir das 10 horas da manhã, o Flamengo vai iniciar a venda para os sócios torcedores dos ingressos para a primeira partida da semifinal do Campeonato Carioca contra o Vasco na próxima segunda-feira, 21h10, no Maracanã. Bom, agora vamos a várias notícias. Depois de 4 insucessos no início da temporada e da involução do trabalho como coletivo de equipe, os torcedores do Flamengo marcaram um protesto na Gávea no próximo sábado, dia 11, a partir das 10 horas de manhã, horário de Brasília. O protesto está direcionado contra os presentes da diretoria, e Marcos Braz, Bruno Spindel e também contra o treinador Vitor Pereira.
Tomara que aconteça tudo de forma ordeira, mas que a pressão surta efeito, porque nós estamos precisando que esses caras saibam como é que funciona no Flamengo. Após os incidentes entre as torcidas de Flamengo e Vasco no último domingo, quando do clássico, o Ministério Público barrou as entradas das torcidas organizadas para os clássicos entre Flamengo e Fluminense, né? Agora o Ministério Público estuda vetar os torcedores visitantes e manter os clássicos cariocas apenas com torcida única, que seria lamentável, né, pessoal? Que é muito importante e muito bonito de se ver o duelo das duas torcidas, principalmente em clássicos no Maracanã. Essa medida é uma medida que já acontece no Campeonato Paulista, entre jogos de clássicos que lá só tem a torcida do mandante. Bom, mesmo com o início desastroso em performance final, o Flamengo lidera a média de público do futebol brasileiro em 2023. De acordo com os dados do ranking da CBF, o Flamengo lidera com média de 47.909 torcedores pagantes por partida. Além disso, a lista também mostra que o mais querido do Brasil levou já em 2023 287.451 torcedores ao estádio em apenas 6 jogos como mandante nessa temporada. Os dados foram colhidos até o jogo contra o Vasco da Gama pelo Campeonato Carioca. Bom, o Flamengo Basquete, o orgulho da nação, jogou o segundo jogo da melhor de 3 das quartas de final da Champions League da América no Maracanãzinho ontem à noite, enfrentando a Universidade Concepción do Chile. O Flamengo foi um jogo emocionante, o Flamengo teve atrás do placar toda a partida e tirou uma diferença de 20 pontos para ganhar na última bola, né? Ganhou por 88-86, garantindo assim a classificação para o Final Four da Champions League da América de forma antecipada, sem precisar do terceiro jogo previsto, né? Volto a dizer, o jogo foi dramático, decidido na última bola. O Flamengo Sub-17 estreou na Copa do Brasil da categoria com goleada em cima do Aragoiânia de Goiás por 8-1 e está classificado para a próxima fase. Os gols do Flamengo foram marcados por Fabrício Lentes 2 vezes, e aí marcaram Menegatti, Felipe Tereza, Luan Andrei, Skillman, Christian e Pedrinho, cada um com um gol. Ao classificar, o Flamengo vai enfrentar na próxima fase, nas oitavas de final, a equipe do Vasco da Gama. Depois de uma longa indefinição, a Conmebol, na noite da última quarta-feira, escolheu o estádio do Maracanã como palco da final da edição da Libertadores 2023. A decisão foi divulgada pelo presidente da Conmebol, Alejandro Domingues. A final está marcada para o dia 11 de novembro, o que foi uma notícia que surpreendeu a todo mundo, porque todo mundo tinha como provável local da final da Libertadores 2023 o estádio Monumental de Nunes, que acabou de ser reinaugurado pelo River Plate da Argentina, sendo agora o estádio de maior capacidade na América do Sul, com mais de 80 mil torcedores. Lembrando, ainda falando de Libertadores, que o sorteio que vai definir os grupos da fase de grupos da Libertadores em 2023, que estava marcado inicialmente para o dia 22 de março, foi adiado para o dia 27/3. E lembrem, dia 27/3, estamos apenas a uma semana da estreia da competição em sua fase de grupos. Um suposto almoço, essa matéria foi trazida pelo jornalista Diogo Dantas, do jornal Globo, de que um suposto almoço de um grupo político do Flamengo em torno de uma provável candidatura de Luiz Eduardo Batista, o BAP, à sucessão de Rodolfo Landim em 2024, teria sido realizado na manhã de quinta-feira. Porém, esse almoço teve esse motivo negado pelo ex-vice-presidente Valim Vasconcelos em suas redes sociais, que estava presente no almoço, e ele justificou a realização do almoço como sendo um almoço que é realizado
há anos, todas as semanas, desde 2013 que ele participa. Então, fica aí a interrogação de quem está dizendo o motivo correto, né? Não se duvida de nada, mas a gente confia na palavra do ex-vice-presidente Valim Vasconcelos. O Flamengo vai para as semifinais do Campeonato Carioca sem nenhum desfalque por suspensão de cartão amarelo. Os jogadores Everton Ribeiro e Marinho, que foram para a última rodada da Taça Guanabara contra o Fluminense pendurados com 2 cartões amarelos, não tomaram cartão na partida e estão liberados para disputar as semifinais normalmente. Digo mais, para as semifinais os cartões amarelos foram zerados. Bom, a súmula da partida entre Flamengo e Fluminense, feita pelo árbitro Gaziane Maciel Rocha, traz em seu interior relatos de ofensas e de pressão feitas pelo vice-presidente de futebol Marcos Braz do Flamengo em cima da equipe de arbitragem. O que quer dizer que vem julgamento e vem punição por aí para o vice-presidente de futebol do nosso Mengão. Com especulação e formalização da proposta como contratação do Flamengo, o atacante Ângelo dos Santos, depois de estar lesionado, jogou ontem à noite pelo time santista em jogo da Copa do Brasil contra o Iguatu do Ceará, onde o Santos venceu por 3-0, com um gol sendo de assistência do jogador Ângelo. Agora, o que tem a ver isso com o Flamengo, com notícia do Flamengo, Marquinhos? Tem a ver o seguinte, ora, meus amigos, ao entrar na partida da Copa do Brasil pelo Santos jogando contra o Iguatu, se por acaso o Ângelo for contratado pelo Flamengo, a Copa do Brasil ele não vai jogar pelo Mengão por já ter jogado pelo Santos Futebol Clube. O Flamengo Futebol Feminino ficou no empate contra o Botafogo por 1-1 em partida válida pela Copa Rio de Futebol Feminino. O jogo aconteceu no estádio de Caio Martins, em Niterói, e o gol do Mengão foi marcado pelo atacante Duda Rodrigues. O Flamengo lhe divide a liderança da competição com o Botafogo com 5 pontos ganhos. Para terminar, vamos falar um pouco aqui dessa nossa diretoria que, mais uma vez, ninguém sabe, ninguém viu. Começou logo dentro do campo contra o Fluminense, quando os jogadores estavam lá na premiação, estavam do lado dos jogadores apenas os ex-jogadores Fabinho e Juan. Não estava lá nem o presidente Rodolfo Landim, nem o Marcos Braz, nem o Rodrigo Dunch, nem o Bruno Espino, né? Como sempre, na hora que não é de vitória, não é de levantar taça, todos somem, né? E, mais uma vez, se por acaso fosse o Flamengo campeão, estariam todos lá para levantar as taças. É inexplicável como fogem dos holofotes esses diretores do Flamengo. Deveriam vir a público, deveriam marcar uma entrevista coletiva e responder os anseios da torcida rubro-negra, que está aí, por aqui, com esse péssimo planejamento que foi feito por essa diretoria para a temporada de 2023. Fica aqui a nossa dica, o nosso repúdio em relação à péssima comunicação que a diretoria do Flamengo tem para com seus torcedores. Então, essas eram as notícias, eu vou ficando por aqui, dando um até breve, um até logo, dizendo fiquem com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui!